Oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, em 10 de abril de 2019. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini, presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Santos. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 7ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, realizada em 3 de abril de 2019, uma vez que cópias da mesma permaneceram sobre a mesa do primeiro secretário pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini, presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Santos. Presente. Havendo o número legal, dou início à ordem do dia da 8ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 8ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, a ser realizada em 10 de abril de 2019, quarta-feira, às 19 horas. Discussão e votação do veto parcial ao projeto de lei número 007, de 11 de fevereiro de 2019, de autoria do vereador Márcio Alexandre Marcondes dos Santos e da vereadora vice-presidente Ana Paula dos Santos, que dispõe sobre o acesso a informações de inscritos em programas sociais, assistenciais e em serviços de saúde e educação do município de Cabriúva. Discussão e votação do projeto de lei número 008, de 13 de março de 2019, da Prefeitura Municipal, que altera a redação dos parágrafos do artigo 4º da Lei Ordinária Municipal, número 2191, de 29 de março de 2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e dá outras providências. E discussão e votação do projeto de lei complementar número 004, de 27 de março de 2019, da Prefeitura Municipal, que altera a redação dos artigos 27, 28, 31 e 55 da Lei Complementar Municipal número 408, de 22 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo no município de Cabriúva e dá outras providências. Câmara Municipal de Cabriúva, em 8 de abril de 2019, Noemi Medeiros Bernardes, vereadora presidente. Lido. Tendo em vista que o veto parcial ao projeto de lei número 007, de 11 de fevereiro de 2019, de autoria do vereador Márcio Alexandre Marcondes dos Santos e da vereadora vice-presidente Ana Paula dos Santos, que dispõe sobre o acesso às informações de inscritos em programas sociais, assistenciais e em serviços de saúde e educação do município de Cabriúva, autógrafo número 007/2019. Se encontra em tramitação nesta Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloca em discussão o referido veto parcial. Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos os vereadores, a todos aqui presentes. Em nome da Sheila, cumprimento a todos. Queria falar um pouquinho sobre o projeto. Para quem não sabe, esse projeto a gente fez, inclusive o Márcio fez e me convidou para estar com ele, para a gente estar pedindo, solicitando as listagens, para que elas fiquem tanto no portal quanto nas páginas, enfim, fixadas em locais públicos. E a gente falava aí de programas habitacionais, centros municipais de educação, as EMEBs, as creches, as escolas municipais, consultas de exames da rede municipal
e procedimentos laboratoriais e cirúrgicos, para que esse munícipe ele tenha aí a transparência, a liberdade de ver em que posição que ele pode estar se encontrando, seja numa questão de creche, seja numa questão de exame, ou até mesmo de uma questão social. Tá? Foi vetado aí o primeiro artigo e o terceiro, e o Executivo disse que é competência do Executivo, né? Então, se é competência somente do Executivo, ele deveria ter vetado todo o projeto. A partir do momento que ele veta o artigo 1, que fala, né, que fica garantido à população do município de Cabreúva os acessos às informações da lista de espera dos inscritos nos programas e ações sociais e assistenciais em serviço de saúde e educação realizado e fornecido pelo Poder Executivo. Tá, ele vetou o artigo 1 e teve o veto do artigo 3º, né? Quando você veta o artigo 3º, você quebra a espinha toda do projeto. Então, não tem como você deixar somente o artigo 2, porque não vai ter como executar. O nosso jurídico da Câmara estudou, temos aqui 2 casos no estado de São Paulo que ocorreu e que teve de causa, e sendo assim, eu acredito que ao publicar a listagem pretendidas, o Poder Executivo ele estará agindo com mais alto nível de lisura e honestidade para seus cidadãos, impedindo assim a aplicação de qualquer tipo de meios ardis. Né? Isso aqui é até uma fala do senhor Acaide, né, que analisou 2 vetos que ocorreram em outros locais. Então, assim, eu acredito que a gente tenha que continuar, tá? Ao final vai ser decidido o que vai ocorrer, mas eu não vejo o porquê de vetar o artigo 1º e o artigo 3º. Então, deveria ter vetado o projeto inteiro, já que se diz que é competência do Executivo. Tá bom? Ainda em discussão? Peço a palavra. Boa noite, presidente, novos vereadores, demais presentes. Acho que como a vereadora colocou bem, quando fui realizar esse projeto, eu analisei bem, procurei estudar, e a gente viu que esse projeto ele é um acesso à informação, como foi colocado. Eu pensei nesse projeto porque eu tenho uma amiga que há 2 anos ela está esperando um exame. Infelizmente, ela ligou há uns 3 meses atrás e informaram com ela que o exame ela teria começado do zero. Eu falei, mas como começar do zero, sendo que você há 2 anos, a filhinha dela estava esperando esse exame? Eu falei, vou ver um projeto de lei para que sane esses problemas no município, a dificuldade, e que fique informatizado. E para surpresa nossa, veio o veto do Executivo, acho que nós respeitamos, né? Quando foi colocado esse projeto, foi votado por unanimidade por todos, né? Eu até agradeci à época, né? Como a vereadora colocou. Vetando esses 2 artigos, o 1º e o 3º, essa lei fica inexequível, ela não serve para nada. Então, como disse, deveria vetar a lei inteira. Eu fui atrás de alguma jurisprudência, fui atrás de pareceres de amigos meus advogados, alguns juristas, e disseram, não, que a lei ela é constitucional. Como foi colocado ali, tem outras prefeituras que têm a mesma lei, ela tem alguma modificação só. Então, a gente não entende por que o veto, a gente respeita, né? Mas a gente gostaria de contar com os amigos, né, para derrubar esse veto, né? Porque eu acho que é de suma importância para o município, né? Porque você vai ter uma lista ali, que nem o artigo 2º fala. Os programas e ações e serviços indicados no artigo 1º, a listagem especialmente que segue, são programas habitacionais, centros municipais de educação, EMEBs e creches, escolas municipais, consultas e exames de rede municipal realizada com terceiros e procedimentos laboratoriais e cirúrgicos, né? Então, acho que vai ficar mais claro a transparência estando no site ali da prefeitura em cada secretaria, né? Então, é isso que eu tinha para falar e peço colaboração dos nobres vereadores. Ainda em discussão? Bom, eu peço a palavra. Eu fico muito preocupada quando projetos tão bons, né, possa ter algum problema aqui na casa. E fico preocupada e vou pedir mais uma vez, talvez já fique até banal essa minha fala,
sobre comunicação. A gente precisa sentar e conversar, porque nós não podemos governar, legislarmos com o duro, né? Como de um lado e do outro. Nós temos que sentar e conversar. Fiquei muito triste, porque tanto a Paula quanto o Márcio, a gente não ter sentado para conversar. Eu até falei, eu vou sugerir, mas eu não me achei digna para isso, sendo que o projeto não era meu. Mas, enfim, eu corri muito atrás para saber, tanto aqui na casa, quanto na parte da prefeitura, e quanto a um outro jurídico neutro. E agora, sim, nós vamos diante de um impasse, porque o que eu tenho é que o veto, primeiro, não está totalmente vetado todo o projeto. O que acontece é que é um projeto sério, seríssimo, de transparência e necessária. Por isso, sim, eu votei e votaria de novo. Só que o que acontece? Nós temos que respeitar o princípio que existe na lei. Primeiro, a pessoa que está numa lista de espera, ela jamais, pelo Conselho da Medicina, o Conselho pode expor o seu prontuário, o seu dito, como vai ser, o porquê que ela está tratando. Vamos pensar numa pessoa de uma doença de alto risco, que às vezes não quer que ninguém fique sabendo, nós sabemos que isso existe. Então, fere esse princípio? Ok, fere. Mas nós temos sim a lista da creche que a gente quer ver a lista dos exames e outros, né, que são super... Então, assim, a gente tem que fazer uma adequação. E eu fui atrás para ver isso, e realmente, quando a gente fala em veto, o que é o veto? O veto é quando acontece o poder e trocas, né? Por exemplo, aqui no caso, o poder legislativo, ele é para legislar a lei de acordo. O poder executivo, ele jamais pode legislar decreto. Ok, então nós não podemos, horas nenhuma, na nossa casa, impor prazos e cronogramas rígidos. Isso é a lei. E quando a gente vê o artigo 3º, ele diz isso, que a respeito que tem o prazo. Você me presta no início, só porque o Rodrigo pegou o meu. Aí o que é... Não, esse aqui. Aí aqui, ó, quando fala do nome, do bairro, da natureza, então está dizendo como fazer. E isso fere o princípio da legislação, né? Do Tribunal de Justiça não permite que nós fazemos isso. Ok, voltando para a nossa parte. Esse projeto acontece essa parte sim, quando ele fala o que a gente deve fazer, como deve fazer, o que não cabe a nós. A Câmara não pode regulamentar a aplicação de uma lei. Ela sugere como fazer a lei, porém, regulamentar já é de competência do Executivo. E eu respeito a opinião de todos. Por isso, falei, gostaria muito de termos conversado. Eu não consigo ver um veto total do projeto. Eu vejo o veto parcial justamente nesses setores. Então, por isso, eu sou a favor do veto. Fui a favor, porque às vezes podemos pensar, né? Nossa, mas ela foi a favor do projeto e agora está sendo a favor de um veto que vai acabar? Eu, Marlúcia, vereadora, não acredito que esse veto é para impedir a nossa transparência, que é uma coisa que a gente luta em todos os... Eu, como sempre, cansei de lutar e luto em todos os segmentos públicos, inclusive na casa do Executivo, quanto na nossa casa, eu sempre falo disso, da transparência. Então, eu jamais ia vetar e não ia querer um projeto que vetasse essa transparência para a população. Mas, no meu entender, o veto parcial é o que foi acontecido e justamente inferindo os princípios básicos da transparência e do avanço do sinal do Legislativo. Ainda em discussão? Peço palavra. Palavra concedida. Ao presidente, aos senhores vereadores. O que eu ia falar, a Marlúcia já falou. Então, eu acho, eu vou ser a favor o veto do prefeito, porque ele não vetou o total. Ele vetou o que está errado. E eu acho que justamente o que a Marlúcia falou. Eu consultei também um advogado, não é daqui, mas eu consultei. Eu vou votar a favor, porque daqui uns meses nós vamos ver esse projeto, quem está certo. A Câmara vai perder esse projeto. Por isso que vou votar a favor desse veto, não total,
porque é parcial, o veto foi parcial, por isso que eu sou favorável. Porque a Câmara, ela não tem, o que nem a Malu falou, ela não tem autoridade para fazer esse tipo é o Executivo que faz, vem aqui para nós aprovar. Então, vou esperar aí, por isso que eu sou favorável, porque se fosse total, tudo bem, mas é parcial, então está vetando o que está errado, e o que está certo está ficando. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Também tive essa preocupação de estar indo atrás. Também fui favorável ao projeto de lei, porque preza a transparência. Só que é uma coisa muito preocupante, porque com veto parcial, o artigo 2, programas habitacionais, centros municipais de educação, que seriam as EMEBs, as escolas municipais, já vão ter esse aval, que é uma grande argumentação da população, entendeu? Ah, fulano passou na frente, na vaga da minha filha, tal. E normalmente os casos que passam são os casos judiciais. Então seria bacana. Agora, a partir do momento que pega uma pessoa com uma doença aí, que não tem cura, pega uma pessoa com câncer, tem pessoas que não gostam que nem que o familiar saiba, então vai estar expondo essas pessoas. Eu tive informação do jurídico daqui e por orientação dele mesmo do jurídico da prefeitura. Então, 2 pessoas já têm vários argumentos. Aqui nós somos em 9, entendeu? Nem quando veio o veto para essa casa, ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou, somos 9. 9 poderemos dar mais sugestões. E não dá para expor. A minha preocupação é com esse município que vai estar sendo exposto. Então, uma coisa de se pensar. Acho que não dá para decidir assim, porque quem que vai aceitar? Eu, se fosse com o meu nome lá, se eu tivesse uma doença, se eu tivesse um caso complicado assim, eu não queria ver meu nome exposto. Eu acho que eu pergunto a cada um de vocês e a cada um de vocês que tá no presente, vocês gostariam do seu nome exposto lá? Com um possível câncer, não sei, uma DST? Você gostaria de saber se o seu nome está lá, todo mundo está vendo, a cidade inteira? Isso pode prejudicar até num trabalho seu. Então tem que se pensar isso daí. É um negócio muito sério, não é porque o prefeito barrou, birrinha daqui, birrinha dali, não. Quem está sendo, acho que uma parte que vai legal, que vai ser beneficiado, beleza? Agora essa parte aí não pode, eu não sei, seus termos jurídicos que eu consegui também, o que eu consegui falando que não vai, que vai ser derrubado se passar, mas isso não compete a mim. Agora eu como vereador, como representação do povo, eu não vou ser favorável para estar aparecendo a lista nesse caso, entendeu? Eu não vou ser coadjuvante disso. Então, eu acho que tem que se pensar, entendeu? Tem que se pensar. Se votasse total veto, aí eu poderia falar que ele não quer transparência, mas ele quer, de alguma maneira, ser transparente, mas com o que pode. Então, isso que eu quero deixar bem claro em relação ao meu voto, que sou favorável ao veto. E fui favorável ao projeto de lei, porque eu acho interessante, sim, tudo quanto é tipo de transparência é interessante, mas esse caso tem que ser pensado. E a gente é em 9, né? Então 9 tem mais ideias, cada 9 tem mais um contato que pode trazer e fazer realmente uma coisa acontecer para a população. Agora, eu não vou ser de acordo em expor essas pessoas aí que vão sofrer com isso daí, tanto na parte psicológica dela, numa possível serviço, escola, enfim, que sabe que tem esse tipo de preconceito. Então, essa é a minha explanação, espero ter sido claro, e é isso. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu fui favorável ao projeto, porque projeto de transparência cabe em qualquer lugar ser transparente. Agora, quando veio o veto, me atentei um pouco mais à lei, e realmente é o que o meu amigo vereador falou. Eu não queria que uma pessoa da minha família ou um munícipe ficasse exposto totalmente, como esse projeto, na verdade, colocará o munícipe. Então, por essa parte, eu sou contra esse projeto. Sou contra o projeto e a favor ao veto. Ainda em discussão?
Coloque em votação o veto parcial ao projeto de lei número 007/2019, autógrafo número 007/2019. Os que estiverem de acordo com o veto aposto pelo senhor prefeito municipal, permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Bom, houve empate, né? Novamente, para eu desempatar. Eu não vi na lei um critério que fala que tem que colocar que tipo de doença a pessoa tem. Ela vai estar dentro de uma especialidade, um cardiologista, um nefrologista. Então, não vai estar lá, tem HIV, tem tal coisa. Então, eu acredito que já tem jurisprudência, nós lemos jurisprudência pela jurisprudência, quando tem uma jurisprudência, então, costuma-se seguir a mesma linha. Então, o meu voto é contrário ao veto do prefeito. Então, fica 5 votos contrários ao veto do prefeito e 4 votos favoráveis. Considero rejeitado o veto parcial ao projeto de lei número 07/2019, autógrafo número 007 de 2019. Tendo em vista que o projeto de lei número 08 de 13 de março de 2019 da Prefeitura Municipal, que altera a redação dos parágrafos do artigo 4º da Lei Ordinária Municipal número 2191, de 29 de março de 2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA e das outras providências. Se encontra em tramitação nessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloquem em discussão o referido projeto de lei. Coloquem em votação, em discussão. Em discussão. Essa palavra. Palavra concedida. Bom, o projeto aqui que fala em relação ao CONDEMA do Conselho é que eles tiram justamente a parte dos conselhos, e que é um órgão realmente super importante, mas que tira a presença devido que não houve quórum, tá? Segundo a secretária, quando eu procurei, e é isso que aconteceu durante as reuniões, não foram procurados com pessoas interessadas a fazer parte do conselho. Então, por isso que está tirando, infelizmente. Em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Também só aproveitando a fala da Marlúcia, que também estivemos conversando na secretaria sobre isso daí, e realmente foi o que ela falou. Então, infelizmente, não teve a procura, né, que seria muito legal, e o projeto de lei em si precisa caminhar. Então, essa mudança é devido a isso. Ainda em discussão? Coloque em votação o projeto de lei número 008/2019. O que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 008/2019. Com relação a esse projeto, infelizmente, precisava de um número maior, né, de pessoas para dar o quórum, né? Isso. E como nunca atinge o quórum, eles diminuíram para que consiga efetivar as reuniões e ter validade, né? Exato. Considero aprovado o projeto de lei número 008/2019. Tendo em vista que o projeto de lei complementar número 004, de 27 de março de 2019, da Prefeitura Municipal, que altera a redação dos artigos 27, 28, 31 e 55 da Lei Complementar Municipal 408, de 22 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo no município de Cabreúva e das outras providências. Se encontra em tramitação nesta Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloquem em discussão o referido projeto de lei complementar. Em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Sobre esse projeto, eu estava lendo ele hoje, eu achei muito interessante que teve um relatório do controle interno. Maurício Pavani, eu acho que ele explanou muito bem
Eu digo, ele está de parabéns, porque eu acho que todos os projetos, se viesse assim, nos ajudaria muito. E ele fala aqui no fim, que além, essa lei, a administração municipal pretende reparar um erro cometido quando criou taxas impraticáveis pelos contribuintes, frustrando qualquer possibilidade de recebimentos. Então, acho que foi muito salutar esse parecer dele e serviu para corrigir um erro, como ele citou aqui, crasso, que estava na lei, né? Que passou despercebido. Então, dou os parabéns pelo Maurício, pela explanação dele, e como é uma correção da lei, tenho o meu voto favorável, sim. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra com certeza. Eu também fiz essa observação, Márcio, e a gente acha que é unânime a confiança e o saber do conhecimento do Maurício, né? Então, realmente, a gente fica muito contente quando a gente vê um parecer, a gente alivia, não menosprezando os demais, mas a gente, sem dúvida, eu também fiquei. E quando a gente fala da taxa, realmente, para vocês terem uma ideia, porque esse projeto, essa lei, a 408, é através dela que a gente nasceu o plano diretor. E aí começam as normas do município. E nós tínhamos um erro muito grave nessa parte, que é lógico que acaba muitas coisas, qualquer filho quando nasce que precisa moldar, né, muitas vezes, e é isso que está acontecendo. E essa que você falou em relação aos preços, realmente a gente tinha uma divergência, uma pessoa, talvez um condomínio, um exemplo, só para vocês entenderem a dimensão, e às vezes ele pagava o preço do que uma pessoa que ia construir uma casa menor. Então, isso foi corrigido, entre outras coisas, a parte do recuo também, porque quando a gente se fala no recuo, a gente imagina uma casa que tem a casa de um lado e do outro e vai recuar para trás. Mas pare e pense numa pessoa que tem um terreno na esquina, ele tem 3, 4 recuos para fazer. Então, isso está sendo corrigido e é muito bom fazer parte dessa correção. Eu, pessoalmente, fico muito feliz com isso e quem acompanha sabe o porquê. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra com você. Eu também fico muito tranquilo com essas adequações. Fui favorável ao projeto também. E que bom que vira essa adequação e dá para ser adequado, né? Então, quando vem uma... Capaz que se não tivesse colocado em votação e não tivesse sido na prática esse projeto, capaz que ainda não tem encontrado. Então, de poder ter essas adequações e passando para cá, lógico, para a gente analisar também. O prazo de entrega dessas certidões que o pessoal está cobrando e está demorando muito para a Secretaria de Obras dar essa certidão para o pessoal. Ainda em discussão? Coloque em votação o projeto de lei complementar 004/2019. O que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei complementar número 004/2019. Quero deixar aqui um registro importante. A secretária Rose de Obras, ela nunca tem se negado a vir a esta casa. Então, toda vez que a gente pede para ela descer aqui, ela vem, explica, a equipe toda, eles estão de parabéns. Inclusive, essas mudanças aqui foram assim de algumas reuniões que eles vieram nesta casa, junto com os engenheiros, e trabalharam em cima das questões, porque um plano diretor ele é muito extenso, o uso e ocupação do solo é uma coisa bem extensa, tem algumas coisas que ainda devem ser corrigidas, mas ela nunca se negou a vir a esta casa. E a equipe é maravilhosa, porque eles vêm, eles nunca levam como uma ofensa uma pergunta, isso é muito importante, né? Não levar como uma ofensa uma pergunta. Então, eles estão de parabéns e eu deixo aqui que conste isso, o agradecimento à secretária Rose e toda a sua equipe. Terminada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Uso da palavra em tema livre. Solicito a segunda secretária para que apresente o nome dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Antônio Carlos Mangini. Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Primeiramente, queria registrar aqui que eu fui contrário ao veto, pois acredito naquele projeto que foi apresentado pelo vereador Márcio, pela vereadora Paula,
Vereador, me permite... Só terminar, eu já permito para você. Respeito a opinião de todos, claro, aqui os vereadores são soberanos, cada um tem sua opinião e tem seu voto. Mas eu vejo que não fere realmente nenhum princípio, não vai expor nenhuma pessoa que tenha qualquer tipo de doença, mas eu acho que vai ter uma transparência para que possamos realmente respeitar, disciplinar e respeitar a questão da fila, tanto de exame, quanto de consultas, cirurgias, enfim. Fica cedido aqui 1 minuto para a vereadora. Obrigado. Só para deixar claro, respeito a opinião de todos, mas eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Quando se fala de DST, doenças sexualmente transmissíveis, jamais ela vai aparecer numa lista. Primeiro que a gente nem fica sabendo aqui em Cabriúva, porque esses pacientes são encaminhados para a MI, moléstias infecciosas de Jundiaí. A partir do momento que está sendo tratado lá, dificilmente, até quem trabalha na secretaria não vai conseguir nem saber quem está sendo. Então, positivou um exame, ele vai para lá, a gente não tem. Então, isso jamais apareceria. O que é proposto aqui, e que fique bem claro, até porque eu sou uma pessoa da saúde, eu jamais gostaria que fosse, nem pode, por lei, exposto um prontuário ou um CID de uma doença, tá? Então, é o nome na lista. Então, oncologia, olha lá, Ana Paula dos Santos, tal, não vai falar. A partir do momento que você está numa lista de oncologia, não quer dizer que você está com câncer. Tá? Muitas vezes a gente não tem a especialidade, por exemplo, do gastro, a pessoa tem uma biópsia, uma dor, e ela vai já para a oncologia, porque se for para o gastro vai demorar. Então tem todos esses trâmites. Né? Eu vejo o quanto que a Marilu corre com isso. Muitas vezes ela fala para o médico, doutor, vamos tentar mandar para uma especialidade para ser mais rápido. Então era só o nome. Em momento algum, o CID e essa questão de doenças DST, realmente, quando é detectado, já vai para Jundiaí e a gente nem consegue acompanhar, tá bom? Obrigada. Eu quero aqui também, acompanhando a vereadora Noemi, presidente, parabenizar a secretária de Obras, agradecer também, pois eu tenho 3 respostas que eu recebi hoje, de 3 serviços que o município precisaria, e ela tão rápido realizou, a secretaria realizou o serviço e nos deu a resposta. Então, eu fico muito agradecido pela rapidez. Hoje, eu, vereadora Paula e vereadora Noemi, nós tivemos em uma escola aqui do município, a Oscar Barbosa, ali no Pinhal. Pois recebemos algumas denúncias de munícipes. Nós temos ali uma caixa d'água, essa caixa d'água, ela está enferrujada pelo lado de dentro, pelo lado interno. Não pode, as crianças ali não podem usar essa água para beber no bebedouro, só pode ser usada no banheiro, para lavagem de pisos, enfim. A cozinha está pegando água de galão, as crianças também estão tomando água de galão. Então tem a preocupação do município, mas estão gastando em média de 10 galões por dia. Então, qual que seria a opinião e a sugestão desse vereador? Que realmente fizesse a manutenção ou a troca daquela caixa d'água, porque isso aí está gerando um custo para o município. E nós temos o princípio de fiscalizar e também zelar pelo erário público. Então, é essa a preocupação. Também na mesma escola, nós tivemos a reclamação de alguns pais e teve alguns documentos feitos pela presidente da Câmara, pois nós temos uma fossa naquela escola. E essa fossa aí, segundo informações, 2 vezes ao mês, ela tem que ser esgotada. Eu até peguei uma nota fiscal aqui, a nota fiscal está aqui. Cada esgotamento das fossas gasta-se R$ 3.326. Então dá em média de quase R$ 6.500 por mês. A vereadora Noemi, ela esteve na Sabesp conversando com o gerente da Sabesp e ele deu lá um valor estimado de uma elevatória que precisa ser feita ali, que fica em torno de R$ 55 mil. Então seria um investimento que, pelo que está colocando, está gastando hoje para esgotar as fossas, em menos de um ano teria feito uma elevatória e não teria mais o problema da fossa. E aí o que gera preocupação, aquela fossa está vazando, ela está correndo no terreno onde as crianças passam e ela está escorrendo na Rua das Acácias, que fica ali no Pinhal. Então está escorrendo na rua, então isso aí é uma questão de saúde pública, então gera uma preocupação. Também nós precisamos que as pessoas entendam que o nosso papel de fiscalizar não é vir aqui só criticar. Nós queremos que realmente o problema seja sanado, pois nós somos cobrados.
E a população, muitas das vezes, ela não entende que quem executa não somos nós. Então, nós fizemos essas visitas essa semana em algumas escolas, mas hoje nós fomos na escola Oscar e nós vimos que realmente precisa ser feito essas manutenções, essas obras, pois até para almoçar, os funcionários falaram que ali é difícil. Para as crianças comerem sua merenda e os funcionários almoçarem, é complicado, porque o cheiro é forte. Então fica aqui as minhas considerações e eu espero que tão breve aí a Prefeitura venha sanar esses problemas, porque é um problema do gasto do erário público e um problema de saúde para aquelas crianças que frequentam aquela escola. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com relação à água da Escola Oscar, eu estive lá em janeiro e no mesmo dia, embora eu tenha oficializado através de ofício, eu liguei para a secretária e falei para ela, olha, essa água não dá para beber, porque sai o gosto de metal, de ferrugem. Aí ela falou, não, a gente vai tomar providência, isso em janeiro. Agora, fevereiro, março, abril, né? São 3 meses aí de espera e está tendo um gasto para o município porque tem que comprar água. E nada mais justo, né? Porque eu fui lá verificar, porque eu falei, não pode as crianças estarem bebendo água sem procedência. Então, elas estão sendo atendidas, inclusive eu tive o cuidado de perguntar para as merendeiras qual água que estava utilizando. Está utilizando a água desses galões. E com relação às fossas, amanhã eu vou encaminhar para o Ministério Público, porque eu já mandei ofício 2017, eu fiz indicação 2018, falei este ano novamente e nada foi feito. A Sabesp, era o Kleber ainda o diretor da Sabesp, numa audiência pública, ele esteve aqui, não sei se tinha algum vereador aqui, e ele falou, você estava, né? Que ele ia levar o projeto para obras, que ficaria 52 mil, e que poderia diluir na conta da prefeitura. Então, eu acredito, se eu pago 3 e pouco por fossa, dá quase garantido por mês, quase 7 mil reais, então isso seria pago em menos aí de 6 meses, 7 meses, nós teríamos pago e resolvido o problema. Gente, é degradante, é constrangedor. A gente chega lá, quem está dentro da escola se habitua ao cheiro, mas na hora que você chega lá, você entra, é aquele cheiro de fezes. E os professores falam que às vezes sai cheirando no corpo aquele odor. E lá nós temos esgoto, nós temos rede de esgoto no Pinhal. Então esse elevatório, custando 52 mil, que custe 55, puxa vida, o que custa fazer? Então aqui não é questão de ser oposição. Nós somos, esta casa é uma extensão das ruas. Nós não somos uma extensão da prefeitura. Nós somos uma extensão da rua. E na rua, os professores, os alunos estão pedindo isso, é tempo, não é nem dessa gestão nossa aqui não, faz tempo que eles estão pedindo, inclusive escorre na rua. Então assim, é sério o negócio, e se há uma solução, a gente buscou junto à Sabesp a solução, e a Sabesp deu a solução, olha, fica 52 mil, eu diluo na conta da prefeitura. Então, infelizmente, e outra, eu não obtive resposta, que eu acho também, assim, um desacato. A gente manda o ofício e não tem resposta, eu não tive resposta ainda. Então, eu vou fazer o quê? Vou mandar para o Ministério Público. E aí eles resolvem, porque a questão dos extintores foi assim, eu fiquei 2 anos reclamando. Só quando foi para o Ministério Público que resolveu. E o muro caiu. Depois eu mandei para o Ministério Público de novo, mostrando, olha, o que eu tinha mostrado, que ia cair, caiu. Está aqui as fotos, do antes e do depois. Então não dá. E outra coisa, saiu na TV Tem a questão do Selma, a escola Selma. Olha, eu fico, assim, desanimada. Porque faz 2 anos que eu vou naquela escola. E faz 2 anos que tem problema de forro.
Não é de ontem, não. Faz 2 anos, não é problema de chuva. Foi falado lá, o moço falou, a prefeitura falou que foi problema de chuva. Não é problema de chuva. Pode entrar lá, eu tenho as fotos, inclusive está naquele pequeno dossiê que eu fiz, eu tenho as fotos, está lá faz 2 anos. E não se conserta. E tem uma coisa pior lá, que tem aquele tipo exaustor de ferro. Pode perguntar para a coordenadora e para a direção daquela escola. De vez em quando solta uma lâmina daquela lá. E o dia que soltar uma lâmina e pegar numa criança? A gente tem que pensar se fosse o meu filho que estivesse lá dentro. Então caiu, eu quero dizer aos senhores que não é algo que possa machucar, porque não é alumínio. É o isopor, é isopor. Então, assim, machucar uma criança não vai, esse isopor aí não vai machucar, mas assusta. E eu acho, tem uns buracos lá, não é uma sala só. E tem um problema pior lá naquela escola. Eu não sei como as coitadas da coordenadora, da secretária da escola e da diretora trabalham num lugar insalubre daquele. É todinho mofado, inteira, a sala inteirinha mofada. E não foi resolvido. Eu quero acreditar, né, que o prefeito falou que fez um autorizo, que ele assinou no dia 24. E eu espero, estou ansiosa, que realmente os problemas das escolas sejam sanados. Né, a gente espera. E o dia que eles arrumarem, a gente fala aqui também. Né? Bom, é isso. Porque aí passa na televisão, dá a impressão que a gente não trabalha. E por isso que isso me irrita muito. Porque é muito tempo pedindo. E aí eu fico com vergonha, porque eu sou vereadora da cidade. Aí o pessoal fala, será que é o Facebook que tem que falar? E foi aquilo que eu falei outro dia. Continue firme no Facebook, porque esse dá resultado. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 24 de abril de 2019, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.